O termômetro infravermelho é um produto que ficou muito conhecido durante a pandemia de Covid-19, pois é uma ferramenta ótima para verificar a temperatura sem contato com o paciente ou com superfície. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar algumas configurações e te contar algumas coisas que ninguém fala sobre o termômetro infravermelho. Vem comigo! Bom, pessoal, vamos lá então. Eu vou mostrar para vocês como se configura inicialmente esse termômetro, tá? Ele é um termômetro, como vocês podem ver, da marca Multilaser, mas é um termômetro infravermelho muito bom de se trabalhar, ele é sem contato. Só a caixa aqui já consegue deixar qualquer usuário bem entendido de como procede a utilização desse produto. Mas eu vou mostrar no passo a passo aqui para ajudar vocês. Qualquer dúvida, o manual de instruções tem as informações mais detalhadas do que eu vou falar aqui também. Esse termômetro infravermelho, ele é um termômetro de testa, mas eu vou apontar aqui para o meu punho para que não seja necessário a gente virar a câmera, ok? É um produto em formato de pistola, um formato de apontamento com gatilho, como você pode ver aqui. O gatilho vai ser sempre o botão inicial, que você consegue iniciar a verificação da temperatura. Por nós estarmos no Brasil, esse produto já vem configurado em graus Celsius. Então, quando eu aperto, dou o aperto do botão inicial, ele entra em formato de espera. E aqui na lateral, ele tem 3 botões que eu vou mostrar agora para vocês. Ó. O botão configuração, botão memória e o botão modo. Tá? O que eu quero observar aqui com vocês? Toda vez que eu apertar o botão gatilho, o botão iniciar, e esse produto ele não for utilizado, ele vai entrar em modo economia. Ele apaga primeiro a cor da tela e em seguida ele vai apagar o numeral. Pronto, desligou. Quer dizer o quê? Que ele tem um processamento automático de controle e economia de bateria. Ele funciona com pilhas tradicionais, aquela pilha mais fininha, pilha palito ou pilha AAA, aquela 3A. É uma pilha que você pode encontrar facilmente em qualquer local. Eu utilizo pilhas de teste aqui, uso pilhas comuns, mas como eu falo em todos os vídeos, sempre recomendo utilizar pilhas de longa duração, tá? Esse produto, como qualquer produto eletrônico, ele é um produto frágil, então convém cuidar o máximo possível de não agitar esse produto e não deixar ele cair, para evitar que ele se desregule, que ele fique descalibrado. Às vezes ele não estraga, mas ele pode começar a funcionar errado, tá? Então cuida ao máximo, tenha cuidado com o seu produto para aumentar a vida longa dele. Vamos lá então, vamos à medição. Toda vez que eu apertar, esse gatilho ele vai entrar em modo de espera, tá? Vou apertar aqui para o meu pulso, para você ver que a temperatura deu. Temperatura do corpo. Bud quer dizer corpo. E ele já está em graus Celsius. O que acontece aqui após essa verificação? Como eu falei, ele vai entrar em modo de economia, mas essa verificação ela fica gravada na memória. Como eu faço para identificar essa memória? Eu deixo ele em modo de espera, apertando o botão iniciar, clico no botão memória, e ele já aparece ali. Ó. Se eu continuar apertando no botão memória, ele vai continuar buscando as memórias seguintes das verificações anteriores, aliás, posteriores. Ele tem espaço para até 30 armazenagens. Depois ele volta para número 1, ó, que foi a 36.5. Para eu apagar esse histórico de memória, eu fico pressionando o botão durante 3 segundos e ele dá um clear, quer dizer que apagou o histórico, ó, não tem mais nada. Esse produto ele é ideal para fazer a identificação de temperatura de corpo, né? Então você aponta ele para a testa. Se você apontar o termômetro para dentro da boca ou para a axila, pode dar diferença nas temperaturas, porque cada região do corpo acusa uma temperatura de febre diferente, tá? Então ele é um termômetro de testa, você vai apontar sempre para a testa. O que eu quero mostrar aqui para vocês? Ele também é um termômetro que pode verificar a temperatura de alimentos, por exemplo. Um exemplo, você tem um bebezinho, você quer verificar a temperatura se o bebezinho tem febre. Aí você, quando fizer o acionamento no botão gatilho, você vai ver que ele vai entrar em modo Bud, que é corpo.
tá? Você vai apontar para a testa do bebezinho e ele vai dar a temperatura, certo? Mas agora eu quero verificar a temperatura da mamadeira. Eu aqueci essa mamadeira no micro-ondas e eu quero saber se a temperatura da mamadeira está boa. Eu venho nesse botão lateral aqui e aperto na função modo. Ó. Ele mudou de bud para surface, que é superfície. Então, quando eu pressiono novamente o botão de gatilho, ele vai me dar a temperatura de onde eu estou apontando. No caso aqui, a minha temperatura ambiente da parede é 22,7 graus Celsius. E ele grava da mesma forma na memória e, na sequência, rapidamente ele já entra em modo de espera para você ver como ele é econômico. Bom, como eu disse, a caixinha já traz todas as orientações que você precisa para poder fazer um melhor uso do seu aparelho. Inclusive, as temperaturas que ele indica febre, tá? Então, entre 35,5 e 37,2, o visor fica em verde, querendo dizer que não tem risco de febre. Se as temperaturas forem a partir de 37,3, a telinha fica na cor amarelada. E temperaturas acima de 38,1, ele já indica febre e o visor fica em vermelho. Algumas orientações muito importantes também, ou características técnicas, como eu falei no início, você encontra no manual, mas eu vou citar aqui por se tratar de orientações importantes e que praticamente ninguém vai falar isso aqui na hora de fazer a venda, porque não é muito comum se tocar nesse assunto na hora de fazer a venda para o cliente, porque costumeiramente esse produto ele é utilizado para verificar febre em pessoas ou verificar a temperatura de superfícies. A regulagem desse produto ela é feita para pessoas e superfícies, ou seja, ele tem uma calibragem específica. Se você quiser verificar a temperatura em animais, provavelmente você vai ter que comprar ou buscar um outro tipo de termômetro, porque esse termômetro ele não consegue considerar a grossura da pele do animal, por exemplo. Então você tem que buscar um termômetro de uso veterinário. O mesmo eu diria se você fosse verificar a temperatura de equipamentos, motores ou algo muito quente. Por que eu estou falando isso? Você tem que observar que esse termômetro ele é configurado para temperaturas em objeto a no máximo 60 graus. Então ele não vai dar a medida certa se você estiver medindo um motor quente, uma geladeira ou algo assim. Na questão de verificação de temperatura de pessoas, ele verifica no máximo até 42,9. Tá tudo aqui no manual, gente. Só que, como eu falei, são dicas que quase ninguém fala na hora da venda, na hora da informação técnica. E acredito que só essa informação aqui já é o suficiente para você deixar um like aqui nesse vídeo e mostrar que esse conteúdo está sendo joia para você. Outras considerações que você precisa entender também, esse termômetro ele não é feito para atuar em ambientes críticos, nem abaixo de 10 graus e nem acima dos 40 graus Celsius. Então, entender essas informações vai fazer toda a diferença para você saber se o termômetro que você está adquirindo está atendendo às suas necessidades e está funcionando de maneira correta. Chegamos ao final de mais um vídeo do canal Venda Mais na Farmácia. Lembrando que o termômetro infravermelho sem contato é uma ferramenta que te ajuda a monitorar a temperatura. Qualquer alteração ou mudança brusca de saúde, sempre oriente o seu cliente, o seu familiar, a buscar um atendimento médico com um profissional especializado. Se esse vídeo fez algum sentido para você, não esquece de deixar aquele like para positivar o nosso canal. E se ainda não é inscrito, se inscreva e clica no sininho de notificações para poder receber sempre que sair um vídeo novo por aqui. Por hoje era isso, muito obrigado, um abraço e venda mais na farmácia.